Aí a vela encontrou resistência nessa região, tá perdendo um pouco de força, né? Cara, como vocês podem ver, nós temos 3 bandas de Bollinger aqui. As bandas azuis têm 20 períodos e 2,50 de desvio. As bandas vermelhas, elas têm 20 períodos e desvio de 2. E por último, as bandas amarelas têm 20 períodos e 1,50 de desvio. Esse daqui é o mini índice no tempo gráfico de 1 minuto, cara. E para você vender dentro dessa estratégia, é necessário que você encontre um candle negativo, como esse daqui, que tenha se fechado tocando as 3 bandas inferiores, ok? Nós temos aqui em cima as bandas superiores e aqui embaixo nós temos as bandas inferiores. É necessário que você encontre um candle negativo que tenha se fechado tocando as 3 bandas inferiores. Quando você encontrar isso, cara, você pode vender na máxima desse candle. Você vai posicionar uma ordem de venda na máxima desse candle aqui. Nós vamos utilizar nessa estratégia 150 pontos de stop e 75 pontos de ganho, com aquela regra de meta positiva de 2 ganhos seguidos e meta negativa apenas um stop. E no caso aqui, cara, após você posicionar sua ordem de venda na máxima desse candle, esse candle aqui abriu aqui embaixo, desenvolveu para cima, acionando a sua ordem de venda e em seguida voltou e pegou sua saída bem aqui. Ah, Pio, mas e se eu encontrar um candle positivo tocando as 3 bandas inferiores? O que eu faço? Nada, você vai ignorar. E se você encontrar também um candle negativo que tenha fechado tocando apenas 2 bandas inferiores, você também não vai fazer nada. Você precisa que o candle toque as 3 bandas como tocou aqui, as 3 bandas inferiores, certo? Para você comprar também é muito simples, cara. Você precisa encontrar um candle positivo como esse daqui, que tenha se fechado tocando as 3 bandas superiores, ok? Se você encontrar dessa forma, você vai posicionar sua ordem de compra onde? Na mínima da vela. Na mínima dessa vela que se fechou tocando as 3 bandas superiores. Percebam que todos esses outros candles aqui, olha, eles se fecharam tocando apenas 2 bandas. Não nos interessa. O que nos interessa são candles que se fechem positivos e tocando as bandas superiores, as 3 bandas superiores das bandas de Bollinger. Então você posiciona sua ordem de compra na mínima da vela, o preço ele sobe. Quando ele retorna, ele aciona a sua ordem de compra bem aqui e pega sua saída em seguida. Agora, nós temos 2 observações. A primeira observação é, claro, você deve ficar de fora nesses horários que estão aparecendo na tela. Respeitem sempre esses horários. E a segunda observação é a seguinte: se você já entendeu a estratégia, você sabe que se você encontrar um candle negativo tocando as 3 bandas inferiores, você tem um ponto de entrada de venda na máxima desse candle. Você vai vender na máxima desse candle, certo? E ficar esperando que outra vela venha aqui e acione a sua ordem de venda, que posicionar a sua ordem de venda. Só que antes dessa ordem de venda ser acionada, você teve um outro sinal aqui embaixo, olha. Esse candle aqui se fechou negativo, tocando as 3 bandas inferiores. Quando isso ocorrer, cara, você vai simplesmente movimentar sua ordem de venda que estava no ponto de entrada anterior para o novo ponto de entrada. E aí você vai ficar esperando que esse sinal de entrada seja acionado. Então, por exemplo, aqui o preço, você postou na sua ordem de venda aqui, o preço subiu, acionou sua ordem de venda, voltou a cair pegando sua saída, tá? Scalp ele bem rápido. E o mesmo vale para a compra, cara. Aqui nós tivemos um sinal, uma vez que esse candle ele se fechou positivo e tocando as 3 bandas superiores, né, das bandas de Bollinger. E aí, no caso, você inicialmente posiciona a sua ordem de compra aqui, na mínima da vela. Essa é a estratégia. Só que antes dessa ordem de compra aqui ser acionada, você teve outro sinal aqui em frente. Daí você movimenta a sua ordem de compra que estava aqui para a mínima desse novo sinal de entrada. E aí o preço ele desce, aciona a sua ordem de compra e já pega essa saída aqui. Alguns backtests agora, cara, no mês de março. Vamos lá. Percebam aqui que nesse dia você teve um sinal de entrada bem aqui, certo? Um candle negativo, tocando as 3 bandas inferiores. Vamos posicionar nossa ordem de venda na máxima desse candle, então. Daí você não teve nenhum outro sinal aqui de venda aqui embaixo, tá? O preço veio, bateu na sua ordem de venda bem aqui e já voltou a cair. Por quê, cara? Porque essa região se torna uma região de resistência, tá bom? Então o preço ele subiu, bateu nesse ponto aqui, voltou a cair. Você só precisa que o preço respeite por alguns minutos ou alguns segundos essa região de resistência, tá bom? Para você fazer a sua entrada. Em seguida, cara, você teve outro sinal de entrada aqui, esse candle negativo, olha só, ele se fechou tocando as 3 bandas inferiores. Sua obrigação é posicionar sua ordem de venda na máxima desse candle. Daí o preço caiu, não teve nenhum outro sinal de venda, ficou batendo cabeça um pouco, veio aqui e acionou sua ordem de venda, olha. Certo? Mais uma vez, tirando aqui o zoom do gráfico. Essa região, como eu já disse, cara, ela se torna uma região de resistência, tá? Então o preço ele foi lá, bateu, já voltou caindo, pegando sua saída ali. Nesse dia você terá meta positiva, vamos para o próximo pregão. Sinal de venda, bem aqui, esse candle se fechou tocando as 3 partes inferiores, você bate a venda na máxima desse candle. Você
teve outro sinal de venda aqui, você venderia na máxima desse candle. Como eu disse, cara, você só precisa que o preço respeite essa região de resistência por alguns segundos ou minutos, né, para você poder pegar sua saída ali. Por isso ele bateu na sua entrada aqui de venda, voltou e pegou saída aqui embaixo. Meta positiva batida, vamos para o próximo pregão. Nesse outro pregão, cara, entrada de venda aqui na máxima desse candle, já sabem por quê. Preço veio, preço bate na zona de resistência, volta a cair e pega sua saída ali. Conseguem perceber que esse mesmo candle aqui que pegou essa saída é um candle que é sinal de entrada, certo? Porque ele se fechou tocando as três partes inferiores das bandas de Bollinger. Você pode vender na máxima. Então esse candle aqui ele abriu aqui embaixo, bateu aqui nessa zona de resistência formada por esse candle anterior, certo? Nosso sinal de entrada. Logo em seguida ele já voltou a cair, pegando a nossa saída. Meta positiva batida, cara. Hoje é payroll, né? Nos dias de payroll, na parte da manhã eu não opero mais na parte da tarde. Agora são 12h45. Espera algum sinal aí, cara. Cara, esse candle aqui, como vocês podem ver, ele se fechou tocando, né, 3 bandas superiores, olha. Então por isso eu posicionei minha ordem de compra na mínima dele. Como vocês podem ver, cara, esse outro candle aqui, ele também deu sinal de entrada, certo? Ele se fechou tocando as 3 bandas superiores. Por isso que eu movimentei minha ordem de compra que estava aqui embaixo para a mínima desse outro candle. Vocês sabem, aqui é uma zona de suporte. Aí, cara, vocês puderam perceber o quanto o preço brigou nessa região aqui. Pronto, cara, nós fizemos nossa entrada aqui anteriormente, né? Agora nós tivemos um novo sinal de entrada bem aqui. Olha, eu vou ter que mudar. Mudei minha ordem de venda porque essa vela se fechou negativo, tocando as 3 bandas inferiores. Minha ordem de venda estava aqui em cima, movimentei para cá. Essa zona aqui está sendo a zona que a gente precisa que seja respeitada, né? Essa zona aqui. Aí a vela encontrou resistência nessa região, tá perdendo um pouco de força, né? Eu vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.